Ah, Go Live, Sandra Zavascki. Tudo bem? Tudo bom. Vamos ver aqui como que nós estamos. Muito bom. Tivemos um imprevisto aqui, atrasamos 2 minutos para entrar. Tem que ter emoção, né? Sim. Vamos lá. Estamos, pessoal, conectando aqui. Só ver se está no... Ver se está no ar. Beleza, Sandra? Tem o pessoal entrando aqui, são 7:02. Obrigadão por ter aceito aí o convite. Um grande prazer estar contigo novamente nessa live maravilhosa. O prazer é meu. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Seguimos. Sim, sim. Temos aqui tem um pessoal aqui entrando pelo Instagram, tem outros aqui no... Pessoal, deixa eu só mandar uma mensagem aqui para migrar tudo aqui para o Facebook. Ótimo. E aí, como foi seu domingo? Um domingo atípico em Curitiba, aqui com muito sol. Então, Que bom, que coisa bom. boa. Legal. Aqui em Franca também. Passei o dia lá no espaço. Tivemos uma vivência com a família, uma constelação muito bonita, maravilhosa. Vamos lá. Eu, novamente, agradecendo aí você ter aceitado a gente falar de um assunto tão questionado, tão comentado, né? Formação e intervenções sistêmicas com o cavalo, né? Primeiramente, antes da gente entrar no tema da nossa live, eu gostaria de, além de agradecer, que eu já agradeci, o seu aceite, explicar um pouquinho. Ó, tem gente entrando aqui, mandando boa noite, Eliane Casadei, a Suzy Fanana, a Lúcia Braga. Sejam todos bem-vindos. Eu conheci a Sandra na montagem do PITEC, o famoso PITEC, né, que é o Programa Internacional de Intervenções Terapêuticas com Cavalos. E na montagem, que foi um processo que surgiu num encontro na formação do EAGALA, que também é um trabalho focado com os animais, né? A aprendizagem com os cavalos, uma iniciativa, uma instituição norte-americana. Eu conheci a Ana Paula Samico, e lá na troca, nos intervalos, no almoço, a gente chegou ao entendimento, né? Tínhamos a mesma linha, a Iva, Bruno, Rossane Hassen. Estamos vendo o pessoal entrando aqui, dando boa noite, Sandra. Boa noite. E na troca com a Ana Paula, a gente percebeu que existiam algumas iniciativas e o pessoal estava um pouco perdido. O que era intervenção terapêutica com cavalos, o que era aprendizagem com cavalos, o próprio EAGALA, enfim. E aí foi onde a gente teve a ideia, iniciou a ideia do programa, que a princípio a gente ficou numa dúvida, o que vai ser, né? Um programa, é uma formação, né? É um seminário, é um workshop, e a gente, depois de muita troca, nós chegamos na ideia do programa. Por que o programa? A ideia era apresentar para as pessoas o que estava sendo feito, realizado, praticado, não só no Brasil, mas no mundo, por isso o programa internacional,
para que as pessoas pudessem escolher ou conhecer, ter acesso, né? E durante a construção, que a Ana Lúcia também esteve envolvida, a Regina, e conversando muito com a Ana Paula, a gente acessou o Rude Knapp, e na hora de escolher alguns nomes, o Rude indicou você, né? A Sandra, e foi assim que eu acessei a Sandra, e a gente começou a trocar, e ela participou do segundo módulo, né, Sandra? Aqui do PITEC, que foi em março. Foi um módulo maravilhoso. E aí que a gente acabou se conhecendo melhor, e de lá para cá a gente vem conversando, né? Conversa sobre o trabalho, sobre constelação, sobre intervenção terapêutica, qual é a responsabilidade desse trabalho lindo a serviço da cura, a serviço da saúde, né? E boa noite, Rejane, Ana Batista. Muito bom. E aí veio a ideia, eu convidei a Sandra para uma live, e é uma dúvida muito presente, né? O que é programa? Porque eu expliquei agora o programa internacional, mas a formação, um profissional, um facilitador, atuar nas intervenções terapêuticas com cavalos. Tá? Então, para quem está nos escutando, um histórico aí de como o Ed e a Sandra se aproximaram, e por que o motivo da live quando eu convidei a Sandra. É isso, Sandra? Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre você, como que foi. Bom, você falou que foi o Rude que me indicou para você, e a primeira vez que eu ouvi seu nome também foi através dele. Eu não sabia, legal. Há um tempo ele me mandou um link de uma matéria que você fez, né? Uma matéria sua, um link do YouTube. Foi assim que primeira vez que eu te vi. Também foi indicação dele. Que legal, não sabia. Isso eu não tinha te contado, né? Não, quando você me procurou a primeira vez, quem é você? Tipo, como se eu não soubesse, como se eu nunca tivesse ouvido falar. E foi muito legal, porque aquele dia, né, no domingo, né, Sandra, num pleno domingo, manda uma mensagem para uma pessoa que a gente nunca tinha se falado. Oi, tudo bem e tal. A gente começou a conversar sobre o programa, aí você falou, me liga. Eu liguei, acho que nós ficamos 2h30 no telefone, Isso né, mesmo. falando sobre isso. Tem aqui a Ana Batista, Benedito Tuponi, acho que é de Cascavel, que ele está colocando aqui o nome, presente. Seja bem-vindo, Benedito, Rejane. Então, você trouxe a questão, né, que você conheceu a Ana num curso do EAGALA, né? E foi exatamente em 2010, no curso da EAGALA, que a gente resolveu realmente investir nossa energia criativa nas terapias com cavalos, né? Nesse campo de atuação, mas, né, de uma maneira mais ampla, né? Foi exatamente no curso da EAGALA, em 2010, que a gente percebeu que tinha muito mais coisas do que a gente já tinha visto, que o cavalo entrava em algumas conexões bem mais profundas, né? Foi lá que a gente, assim, realmente o cavalo entra num campo fenomenológico que a gente ainda não sabe muito bem como que isso funciona, mas que acontece, né? E daí eu já trabalhava com ecoterapia desde 2004, né? Como psicóloga, como psicopedagoga, e sempre querendo entender um pouco mais o que é isso que o cavalo tanto nos fascina e tanto contribui para o nosso estado de presença, para a nossa evolução, para a nossa cura. Eu digo, algumas pessoas brincam, você é especialista nessa área. Eu falo assim, eu sou pesquisadora nessa área. Eu sou uma eterna aprendiz nessa área. Verdade, né? verdade.
Eu tive uma experiência na época da comitiva, né? Que eu fiz a comitiva e na hora do sharing, no processamento, a gente trocando, uma participante trouxe, de hora que eu estava com o cavalo, que eu inseri os cavalos na Serra da Canastra com a metodologia do psicodrama, né? Ainda eu não conhecia a visão sistêmica. E aí a participante, quando eu me conectei com o cavalo, era como se eu tivesse conectado com toda a minha vida, né? Eu lembro que isso foi em 2005, regalei uns olhos desse tamanho e falei, meu Deus do céu, o que ela está falando, né? E é o que você está trazendo, totalmente disponível para a gente, né? E eu mesmo, acho que eu demorei uns 5 anos para assimilar essa possibilidade. Sim. Como eles servem de chave para os nossos processos internos, né? Eles vão lá como se fosse uma chavezinha e vira e abre um leque de possibilidades, né? E a gente... Você tocou no psicodrama, né? Que é a tua linha de atuação. Né? Uma das tuas, né? Das tuas formações, né? Como eu venho da sistêmica, desde a época da faculdade, né, em 98, conhecia, dentro da psicologia, conhecia a abordagem sistêmica, e isso no 3º ano de faculdade, aí fui fazer cursos de extensão nessa linha também, aí quando me formei, fui fazer a psicoterapia, terapia familiar sistêmica, então sempre voltado para essa linha de atuação, né? Como base, como uma linha mestra para as atividades, né, profissionais e para o estilo de vida, diria assim, né? E as constelações com cavalos, que a maioria das pessoas me conhece por esse trabalho, né, das constelações, que eu comecei também em 2002, então quando eu comecei realmente a trabalhar com os cavalos, a sistêmica já fazia parte, então não tem como, né, dizer, eu vou trabalhar com cavalo e deixar isso de lado. É impossível, já faz parte, né, já está tatuado, impresso no DNA quase. Legal. E você trouxe aí essa questão, sua formação, capacitação na questão sistêmica, você trabalhava com ecoterapia. Em 2010, na formação do EH, você percebeu essas outras possibilidades. E como foi seu processo? E como foi seu processo de preparar, né? Se preparar, porque é algo novo, diferente, para ser uma especialista em terapia com cavalos, uma facilitadora, uma consteladora? Como que, a partir do momento que você se deu conta que tinha algo a mais ali com os cavalos? Bom, na ecoterapia já eu sentia falta de algo mais, assim, não tenho onde encontrar respaldo para né, para tudo que eu estou vendo, para toda a experiência né, do dia a dia, da prática, e sempre aquela curiosidade de como que eu posso complementar meu trabalho. Aí fui fazer psicopedagogia, mas aí na formação de psicopedagogia, eu falei assim, professora, o que a gente leva 10, 12 sessões em sala para fazer uma avaliação no consultório, com cavalo eu consigo fazer em 2, 3 no máximo, né? Então a gente consegue acelerar muito com o cavalo qualquer processo terapêutico, qualquer processo de aprendizagem, isso, né? Mas como, eu não sei explicar o como, eu sei que isso acontece. Eu sempre dizia assim, eles me falam algumas coisas e, né? Eu converso com eles, eles me respondem. Agora, como que isso acontece? Guiado por eles, né? Como que isso acontece? Aí que vem a questão de como que a gente faz a nossa formação, né? Como não tinha, pelo menos eu não tinha acesso, não vou dizer que não existia nada nessa área das terapias com cavalos, porque provavelmente já tinha bastante gente trabalhando, mas naquela época ainda que era do Orkut, não tinha tanta facilidade da comunicação, então a gente fala assim, não tem, né? Eu lembro quantas vezes eu e o Paulo Newman, né, que é um dos consteladores, né,
os primeiros aqui do Brasil, quantas vezes a gente passou tardes e tardes conversando, tentando trocar ideia para ver como que a gente pode tornar isso viável, né? Como que a gente pode apresentar, sem parecer que está dizendo assim, eu falo com o cavalo, né? O cavalo vai lá e lê, mas e daí? Como que a gente vai explicar isso? Como que a gente pode criar um protocolo para dizer isso aqui é válido, isso aqui dá resultado, né? Uhum. É muito importante você trazer isso, né, Sandra? Porque às vezes algumas pessoas podem correr o risco, né, de falar: peraí, coloco o cavalo numa arena, numa pista, num curral, né, e simplesmente inicio um trabalho com eles, né? Eu acho que a responsabilidade do facilitador, do constelador, olha o processo seu de capacitação, de autoformação, né, tanto na busca de teorias, como na vivência, trocando com os cavalos, né? Eu imagino que isso deve ter sido um processo bastante denso, né? Assim, de obstinação, né? Porque a gente precisava buscar de alguma forma, e aonde você vai encontrar quando não consegue achar nos livros, né? E nem no Google, né? Na época, quando a gente começou, não tinha no Google alguma coisa que falava sobre isso, então era convidava as pessoas para fazer. A gente está fazendo uma pesquisa, né? Experiência. Você topa ser nosso cobaia? Era assim que a gente começou, né? Buscando amigos que topassem essa ideia de passar por uma experiência com cavalos, né? Muito legal. E dependendo do quanto, né? Nós, como facilitadores, o cliente, né? Dependendo da abertura nossa, né, em relação a esse trabalho, os cavalos também entravam. Quanto maior a nossa abertura, mais fácil o cavalo entra, né? Se eu consigo estabelecer um bom vínculo com o cliente, se eu consigo ter um bom vínculo com o cavalo, o campo se abre com muito mais precisão, né? Geralmente a gente diz assim, que nós, latinos, que temos mais facilidade do contato, tanto, né, desse calor humano, a facilidade para abrir o campo é muito grande. Porém, por outro lado, né, assim como é fácil abrir o campo, também é fácil fazer cometer erros, né? Porque ao mesmo tempo que é fácil abrir o campo, você precisa ter um embasamento para poder. Peraí, eu abro o campo, o que eu faço com isso? Né? Como que eu vou conduzir? De que maneira que eu vou... Aqui tem um falando assim, olha, eu fui cobaia, rindo, né? O Benedito. Tem a Flávia Parisotto também, parabéns, sucesso para você, a Cláudia de Paula, né? Porque é muito sério isso, né? Eu acho que a ousadia, se propor esse desafio e a seriedade, né? Você está disposto a participar de um processo desse, né? É um processo novo, porém, né? Tem que os cobaias, né? A gente ia para a pista, né? Levar uma pranchetinha para ir anotando as dúvidas, né? E o que percebia, e agora terminava a sessão, como que eu posso fundamentar isso que aconteceu na pista? Eu ia aprender depois que eu saía da pista. Olha que legal. Daí eu vou sentar e aqui eu vou fazer minha avaliação do que aconteceu, o que eu usei das técnicas que eu já tinha, né? Os conhecimentos que eu já tinha, como que eu ia aplicar, e o que eu poderia ter aplicado aonde eu não sabia. Peraí, eu fiquei perdida, teve vários momentos que eu fiquei perdida na sessão. Peraí, como que eu posso fazer da próxima vez? Acho que é um processo de aprendizado, a gente passou por uma fase de ser autodidata, né? No processo de aprendizagem. Aí fui me aprofundar, fazer curso de formação em constelação, sendo que eu já fazia, né? Eu já fazia, mas eu fui fazer a formação para poder ter um respaldo, né? E poder estar sempre aprimorando. Eu fui fazer
Pedagogia aquela sistêmica para máxima. poder... Como que eu posso aprender para poder ensinar isso aqui que eu estou fazendo? Porque se só eu faço... Peraí, qual que é qual é o método de só eu saber fazer se eu não sei ensinar? Se eu não posso passar? Né? Então, daí eu fui estudar pedagogia sistêmica para poder... Como que se aprende algo tão... que é tão orgânico e nesse campo, né, mais intuitivo, né, que não é numa sala de aula, no método tradicional que você aprende, você precisa passar pela experiência para poder aprender. Como que isso funciona? Muito legal. Assim, ó, ficou claro para mim em 2010, né, a tua percepção que poderia fazer algo a mais ou algo além. Aí esse processo teu como pesquisadora, né, de ir para a pista, cobaia, estudar, levantar e se buscar Sim. novas informações, e que o momento que você, antes ainda de entrar como uma formadora, mas entrar assim como terapeuta. Pronto, eu estou pronta, se é que existe essa forma de falar, né? Mas eu já me permito, eu já tenho a permissão de atuar como terapeuta nesse processo da descoberta, da pesquisa. Pronto, eu já vou me ousar a ser a terapeuta. Teve um marco assim, Bom, como eu vinha já das terapias com cavalos, porque eu já vinha da ecoterapia, da psicopedagogia com cavalo, né? Bom, eu atuava como terapeuta com cavalos, mas ao mesmo tempo eu tinha uma ânsia de poder criar situações que outras pessoas pudessem aprender isso. É bem interessante, né? Porque assim, é algo que vai além da minha vontade de ensinar. Porque as pessoas sempre me perguntavam isso. É a pergunta que eu escuto antes das pessoas me perguntarem: Sandra, vamos marcar uma sessão? Posso marcar? Que horário você tem? As pessoas dizem: Sandra, quando vai ser o próximo curso? Quando vai ter curso? Eu falo assim, gente, eu queria marcar aqui, fazer uma lista de... né, organizar a lista do workshop, a lista dos atendimentos individuais, mas sempre vem essa pergunta. Então, como diria o Rude, esse futuro emergente que sempre vinha chamando, né, para que eu me preparasse e buscasse aprimorar essa ferramenta de poder passar esse conteúdo. legal. Você já foi se preparando como, se é que está ficando claro para mim, terapeuta e já com... Eu não diria que me preparando para ser professora, mas para poder dizer para as pessoas, isso pode ser aprendido. Legal. Qualquer um pode aprender. Talvez nem todo mundo vai aprender na mesma velocidade. Nem todo mundo vai se tornar um terapeuta, né? A gente não vai formar uma escala de terapeutas todo mundo igual, né? Não é esse o objetivo. Mas cada um, da sua essência, pode fazer algum tipo de trabalho terapêutico com cavalos. Nem que pode levar 2 anos, 5 anos ou 20 anos, né? Mas todo mundo pode chegar lá. Muito legal essa percepção. É uma das coisas que a gente é muito questionado, né, Sandra? É possível aprender? É possível me desenvolver? Né? O que é da proposta, da metodologia? O que é do perfil do profissional, do facilitador, né? O que a gente costuma dizer é assim, existem algumas competências, né, para ser um facilitador com cavalos, né, seja na área terapêutica, seja na área de aprendizagem, seja, né, na parte educativa. Existem algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas. Agora, além disso, algumas pessoas têm dom, né? E nem todo mundo tem dom para fazer esse trabalho. Não significa que ela não possa aprender a fazer. Sim, sim. Né? Esse algo a mais, né, não são todos que têm. O dom a gente não pode colocar na cabeça de ninguém, né? Mas, né, a técnica, sim.
Uhum, uhum. Ó, tem mais gente aqui, ó. Emerson, Daniel Márcia Malman Feltraco, Bruno, Edmar, Ana Paula, Ana Paula Nóbrega Samico, né? Que eu acabei de mencionar aqui no início. Bem-vinda, Ana. Hã? Bem-vinda, Ana. Bem-vinda. Todos, né? Todos sejam Todos, bem-vindos. todos. O Benedita Paned, peça para ela contar sobre o dia que o Rude montou um curso e passou mal. Tem cada situação que a gente vive, né, As Sandra? histórias. Marcelo Jordão, seja bem-vindo. A Rossane aqui também está falando verdade. Muito legal. Então, assim, voltando a essa questão da pessoa de eu quero me preparar, eu quero. Então, mesmo que ela não tenha um dom específico, né, Sandra? É isso que você está trazendo, né? Ela pode se preparar, ela pode se capacitar para. Seria isso? Assim como aprender música, gente, né? Tem gente que vai toca de forma técnica, outros aquilo nasce, brota da alma. Ótima analogia, né? Ótima analogia. Eu vou dizer assim, eu e você, como que a gente começou esse trabalho? Primeiro a gente começou fazendo, para depois buscar aprimorar, a gente foi buscar um suporte técnico, né? De teórico para fundamentar o que a gente tem feito como trabalho. Exatamente, mesmo porque, né, uma máxima que tem, né, uma regra que tem na academia é isso, né, a prática vem antes da teoria, né, então algo novo tem que, a prática, ter o estudo, o levantamento, a avaliação, né, para depois, para criar uma teoria, né, toda a teoria inicia com uma prática. E é legal essa analogia que você falou da música, porque, por exemplo, eu sou formado em piano clássico, né? Demorei 10 anos para formar piano clássico. Não tenho aquele... Eu vejo uma pessoa sentar lá, às vezes um menino de 4, 5 anos, né? Eu fui daquele de colocar partitura, clave de sol, clave de fá, peraí, do, ré, mi, fá, sol, né? E acho que se preparar como um profissional de intervenção sistêmica com cavalo, isso é possível dessa forma também. Eu tenho eu compartilho com você essa visão, sim, né? E de repente, no meio do caminho, se descobre o dom, né? Porque às vezes a pessoa está tão racional, né? Que demora para fluir o aprendizado. Porque aprender sobre cavalo é um pouco diferente, né? Do que aprender as coisas no livro. O cavalo não fala, né? A nossa língua, né? Não fala dessa forma verbal. A comunicação é completamente intuitiva. Então, precisa de uma entrega muito grande. A Ana Lúcia Braga aqui, ó, que bom, então eu tenho chance. A Ana Lúcia, gente, ela foi me formei, me capacitei como constelador na Ana Lúcia Braga, de Ribeirão Preto, né? Ela também participou desse meu processo de migrar de constelações, de intervenções terapêuticas com cavalos, do constelador para os cavalos. Também tem uma gratidão muito grande. E pessoas maravilhosas estão entrando aqui, a Ana Paula, a Ana Lúcia, enfim, os colegas meus de constelação. Fico honrado aí com a presença de todos vocês, né? Fala para Ana, tem muita chance de aprender e, aliás, não só chance, leva jeito, viu? Você leva jeito. A Ana Lúcia é uma bruxa, além de cretina, né? De cretina é bruxa. E só respondendo lá a pergunta a historinha lá do Benedito, né? A turma montada pro trabalho, para conhecer o trabalho do Rude, né? E veio a turma, veio gente de vários estados, tal. E daí chegou na quinta, o trabalho ia começar na sexta-feira. Na quinta-feira ele já estava aqui em Curitiba e ele, Sandra, tô mal, me deu alguma coisa que me aconteceu aqui, eu não tenho condições de ir pro.
E aí eu falei assim, gente, se eu falar agora para as pessoas, né? Eles vão voltar, metade vai voltar, daí não tem como dar. Eu esperei um pouco, né? Para Você avisar. tá mal? Eu tava bem, agora eu não tô mais bem. Assim, eu precisei um tempo para me restabelecer, né? Porque, pô, as pessoas vinham para conhecer ele, porque já me conheciam, né? E ele. Daí eu sentei, assim, eles olhavam para mim assim, você não é o Rudy. Eu falei, pois é. Não foi. Sou eu mesma. Se contentar comigo. Ai, ai, ai. Aqui, ó, a graça aqui do colega de formação, a Eliana Casadei, né? A Raquel também. A Raquel é outra bruxinha que ela não se solta, né? A Raquel Cesário, ela fala, um dia eu chego lá, né? É legal desmistificar isso, né, Sandra? Que o pessoal está bastante... Assim, ó, assim, a gente vai colocar isso à prova, viu, Raquel? Ai, muito bom. Muito antes que você imagina, Raquel. Exatamente. Agora vamos lá na questão da formação, né? Você já fez formação ou é treinamento, vivência? Como que foi? Como que você imagina o processo de formação, metodologia? Como que é? Como que a gente pode dizer isso? Dentro dos cursos, né, da área sistêmica, assim, geralmente são cursos mais rápidos, né? Porque como é algo muito novo, as pessoas ainda precisam ter o gostinho, né? Sim. Experienciar para poder ver se realmente se vai se identificar como isso como uma técnica de trabalho ou como algo para ser experienciado só, né? Então, geralmente a gente faz os cursos, né, treinamentos mais curtos, né? Entendi. Seminários, treinamentos e nem como é algo ainda muito novo, a gente costuma dizer assim que entre o conteúdo, né, do curso, né, a técnica em si e a experiência propriamente dita, né, a vivência, na maioria das vezes as pessoas estão mais necessitam no primeiro momento da vivência antes do conteúdo. Porque se a gente apresentar só a técnica, né, como se faz, mas se eles não têm um parâmetro, entra no vazio, né? Peraí, eu faço link com o que com isso? A técnica fica solta no ar. Então, todo o nosso trabalho é parte da experiência, da vivência, daí a gente vai para a reflexão, da reflexão a gente vai para a contextualização do que está sendo, do que foi visto, para daí daí entrar no conceito, né? Propriamente dito. E a construção teórica está sendo feita no dia a dia ainda, né? Porque como é algo muito novo, não dá para dizer assim, pesquisa no livro tal, né? Não tem isso, né? Vamos dizer assim, hoje tem um livro sobre coach com cavalos, né? Então, assim, é algo muito recente, né? Então, a gente constrói a teoria durante a formação, durante o seminário, o tempo todo. Se eu vou fazer um workshop, eu estou construindo a parte teórica. Essa é a minha forma, né, de conduzir, né? Mesmo porque o adulto, ele aprende fazendo, né, Sandra? Vamos falar, né? Só adulto, né? Na verdade, assim, adulto faz isso, né? A gente esquece, que assim, a gente esquece o quanto a gente sofreu na época escolar, né? Porque assim, tinha que sentar e ficar parado. Como você vai aprender sem movimento? Né? Algo novo, desconhecido, como você vai aprender sentado, engessado? Independente isso na tua época, né? Porque eu não era nascida ainda, né? Independente da gente ter 6 anos ou ter 50, né? A gente precisa do movimento para poder aprender. Para integrar o que foi, transformar essa informação em conhecimento. Né? Precisa do corpo todo para isso. Então, todo o trabalho de formação passa pela vivência, daí
reflexão, e aí vai, né? Gradativamente, até chegar no momento de poder falar assim, agora a gente vai escrever isso aqui, vai transformar isso em conceito, transformar em teoria, mas a partir da experiência. Ou como que eu vou criar vivências que possam trazer determinados conceitos, né? A gente sempre procura fazer esse caminho que pode ser que não aprenda, como posso dizer assim, que seja um leque muito grande de conceitual que vai aprender numa formação, mas o pouco que se aprende, não é? Não fica assim, tive um monte de teoria, o que você aprendeu? Não sei. Então, a gente de pouquinho, mas vai construindo gradativamente um conhecimento nessa área. Tanto a questão de vivência, né? Aí vai teorizando. E em termos de ferramentas, Sandra, o participante ele tem acesso a alguma ferramenta? Como que funciona isso num processo desse de formação? O que eu costumo, né? Como eu costumo trabalhar, que a gente tanto, né? Seja com constelação, seja com mesmo na ecoterapia, né? Tem alguns níveis de condução da sessão, né? Tem horas que as intervenções que a gente vai fazer são só a níveis comportamental. Tem horas que você entra ali, o campo já se abre de uma forma, fala assim, gente, aqui está acontecendo um fenômeno, né? E o cavalo começa a mostrar coisas, né? Então, assim, independente de ser a nível comportamental ou ser a nível fenomenológico, né? Eu tenho como base, né, a visão sistêmica, que é minha linha mestra, que é meu norte para trabalhar. Não significa que o aluno que vem para a formação, que vem de uma outra linha, não consiga aplicar a sua linha mestra. Entende? Entendi. Muito legal, muito legal. Eu digo assim, você pode usar a sistêmica, você pode usar a gestalterapia, pode usar o psicodrama. Tem gente que vem da linha do mais espiritualista e também consegue se adaptar a isso, porque para o cavalo é independente né, de qual que é a sua base, né, de formação, qual é a sua linha de trabalho, para o cavalo isso não vai fazer muita diferença. O importante é que você tenha clareza no que está fazendo. Aí o cavalo, ele pode confiar em você. Se você fizer com segurança, ele segue. Né? Muito legal, Sandra, muito legal. Aqui tem mais algumas observações aqui. Eu tô lendo, gente, porque acho que para você não aparece, né, Sandra, as mensagens? Não aparece nada. Não, por isso que eu tô lendo. Além de não aparecer, a tela é pequenininha e eu tô na fase do óculos que é ruim sem e ruim com, então eu não enxergo. Eu tô só com o vulto aqui do Ed. Tem aqui, Raquel falou, grandes emoções no fim de semana que vem. É isso mesmo, né? Semana que vem nós temos um módulo do PITEC, do Programa Internacional, que eu falei no início da live. É um módulo que vai ser... Cada módulo foi conduzido por um convidado e, coincidentemente, esse módulo, semana que vem, vai ser conduzido por mim. Né? A Linda Carretone Pacheco, né? Ela trouxe aqui, eu gostaria de desenvolver minha intuição com essa técnica com cavalos. Né? Acho que depois a gente falar um pouquinho dessa questão da intuição e técnica. Sandra já veio aqui em Campo Grande, a própria Linda está falando, super profissional. Ana Paula está falando da conexão, né? Acho que uma sugestão aí também para a gente trabalhar a questão da conexão. Como que como que você vê, Sandra, essa questão da intuição aí que a Linda trouxe, da conexão que a Ana Paula trouxe nos trabalhos com os cavalos? Bom, tem a intuição, a nossa intuição como facilitador do processo, né? E tem a parte intuitiva do cavalo também, né?
Porque, às vezes, né, quando a gente começa um trabalho, uma sessão, um atendimento, um workshop, às vezes o cavalo, quando está lá na dele, e as pessoas, o que o cavalo quer dizer com isso? Eu falo, gente, o cavalo nem entrou ainda. Né? Cavalo é cavalo, né? Ele está na dele, né? E as pessoas, o que ele está querendo dizer? Eu falo, gente, nem começou. Né? Calma, respeita o cavalo, né? Assim, nem a gente ainda não chegou aqui, né? Muitas vezes está ainda na fase, assim, é um aglomerado de pessoas e um aglomerado de cavalos, né? Precisa um tempo para que se estabeleça um grupo, né? Isso vai o quanto que eu me abro como facilitadora, né? Para esse campo maior, né? Onde, né? E incluindo não só os clientes, mas os cavalos também, e me incluindo como facilitadora, né? Eu não fico de fora como alguém superior, não, eu faço parte desse campo. Então, quando a gente consegue realmente se entregar para esse sistema maior que se forma quando se junta essa tríade, né, de cliente, cavalos e facilitador. Então, precisa criar uma energia de um vínculo, né, de confiança entre esses três, para que possa ocorrer uma conexão e o campo se abra, né? Eu acho muito importante isso mesmo, né? A conexão com o campo, a conexão com o cavalo, conexão com o cliente, né? Uma pessoa que se propõe a ser terapeuta, né, Sandra, ele tem que ter consciência que ele está a serviço, né? A serviço da saúde, né? Então, a conexão e a entrega do profissional. Sim. Conexão, entrega, respeito, né? E porque quando alguém nos procura porque tem algum trauma e ela não está conseguindo resolver sozinha, né? Porque senão ela não precisaria vir até a gente. Ninguém vem só por curiosidade. Ou pode até dizer que é curiosidade, mas no fundo tem uma questão ali por trás. É uma fala que mostra. Peraí, deixa eu ver se isso funciona. Né? Às vezes é uma leve resistência para até perceber que é seguro se abrir. Aqui, a Maria Beatriz. A Bia está falando aqui, ó, foi muito lindo o módulo do Pitec, né, com a Sandra, né, que foi em março. A Bia, o Edmar aqui também está. Há um excesso de expectativa em relação às terapias, é verdade, né? Eu acho que não é, além das expectativas, é uma necessidade, né, das pessoas se curarem, se autodesenvolverem, se conhecerem, né? Como diz assim, e não é milagre, né? Não. A pessoa precisa se abrir para um processo. A gente, independente de ser uma sessão ou várias sessões, né? Não é simplesmente num passe de mágica. O cavalo, às vezes, ele mostra, ele conecta, e a gente faz a intervenção, mas tem todo um trabalho pós-sessão, né? E geralmente as pessoas falam, não, constelei, pronto, tá resolvido, não preciso mais falar do assunto, não preciso mais... agora é só esquecer que tá tudo resolvido. Eu falei, peraí, gente. Não é bem assim, né? Eu tenho tanta pergunta para te fazer, sabe, Sandra? Eu estou olhando o relógio aqui, já está me dando... falta só 15 minutos. Eu acho que a troca é muito... Toda vez que a gente conversa, né, Sandra? 2 horas, 3 horas. Como eu convivo muito com o cavalo, e o cavalo se comunica pelo não verbal, às vezes eu estou em silêncio e acho que estou falando, viu? Fico em silêncio assim, mas peraí, eu estou falando. Você sabe que eu vivo isso também, né? A comunicação não verbal é tão presente, né, Sandra? Uma das coisas que eu fala o tempo todo.
Uma das coisas que também é bastante questionado é assim, se eu vou fazer um trabalho de intervenção com cavalos, eu pegar os cavalos, ir para um lugar e fazer, ou tem alguma interferência no espaço, nos animais, o manejo, enfim, né? Como que isso tem a ver, tanto na intervenção, se você trabalha alguma coisa nesse sentido na sua formação? Como escolher, como organizar, né, o espaço terapêutico, né? As pessoas como que eu monto um espaço terapêutico para atuar com um cavalo, né? É lógico que a gente existem alguns modelos que se aproximam do ideal, né? Como seria um modelo ideal de um espaço terapêutico ideal para poder atender sem interferência? Mas na realidade não é bem assim, né? Na realidade a gente vai ter que trabalhar com aquilo que a gente tem. Claro que, né, respeitando as questões de segurança, primeiro o mais importante é a segurança emocional e física, né? Mais do que se o cavalo está tomado banho, se o cavalo está, né? Se é um cavalo com pedigree, né? E assim, e lógico que quando o cavalo faz isso constantemente, ele aprende e entra mais rápido do que quando você pega um cavalo que não tem experiência nesse tipo de trabalho. Até ele entender o que está sendo pedido para ele, né? Às vezes demora um pouco mais. Porque vai depender do olho do observador, né? O facilitador entra como observador desse campo. E convida o cliente a fazer esse movimento de observar o campo, as informações do campo. E o cavalo como um canal dessas informações, né? Só que ele precisa entender o que a gente está pedindo para ele. Se eu confio no que ele está me trazendo, ou olho para ele como quem olha para uma bicicleta e acha que, né, preciso validar a informação que vem dele, para ele continuar mostrando, né, para ele poder trabalhar. Preciso validar que o que ele está trazendo é importante. Se a gente imaginar que o cavalo veio muito antes de nós para a Terra, nós fomos os últimos a chegar aqui e a gente se acha superior em tudo. E não foram alguns meses, não, né, Sandra? Não. Eu digo que na hora do setting terapêutico ali, de abrir o campo, é importante saber que ele veio antes e reconhecer que a capacidade de percepção dele é tanto quanto a nossa, provavelmente maior que a nossa. Eu já trabalhei em lugares assim, de chegar 15 minutos antes, sem conhecer cavalo, sem conhecer, e nunca ter acontecido nenhum tipo de trabalho parecido com esse no espaço. Eu vou dizer assim, é o ideal? Não. Funciona? Funciona. Claro que enquanto facilitadora, a nossa atenção tem que estar redobrada, porque você não conhece o comportamento do cavalo, né? Então, redobrada em termos de perceber todas as variáveis do ambiente que pode interferir, né? O quanto que o espaço está disponível para esse tipo de trabalho. Não é só o facilitador e cliente, mas a energia do ambiente também interfere. Mas eu preciso reconhecer quando isso está acontecendo. Legal. Uma das coisas que às vezes eu escuto aqui no meu espaço, a pessoa chega e fala assim, qual é o pedigree dos seus animais? Eu falo, tatu com cobra. É o termo que a gente usa na canastra, né? É igual a gente, né? A gente fala assim, mas peraí, para ser um professor precisa ter formação em Harvard, precisa ter não sei o que. Não, às vezes não, né? Às vezes começou do básico. Né? E eu tenho uma crença que às vezes... A gente fala assim,
a quanto de disponibilidade o cavalo tem. O cavalo é disponível. Isso. A gente vai percebendo com o tempo que alguns estão mais dispostos a interagir com a gente do que outros. Isso. E quando é possível fazer essa... opa, reconheço que esse está disponível, né? O outro não quer trabalhar, ok. E também uma coisa que eu acho muito importante é o manejo do cavalo, no sentido que se são cavalos que vivem em baia, que não tem socialização, que não tem a vivência, né? Eu vejo, não que eles não trabalhem, porque eles são muito além, mas não é o mesmo trabalho, né, de um cavalo que vive em manada, formato manada, solto, né? Qualidade de vida. Um cavalo de baia é muito mais sutil, ele mostra com muito mais... Ele mostra menos, né? Ele é menos expressivo na forma de mostrar, na forma de interagir com a gente. Entendi. Conforme eles vão pegando experiência, vão pegando prática, né? Eles vão se soltando, ficando mais espontâneos. Sim, sim. Não significa que naqueles mínimos movimentos, quando o cavalo não tem experiência ainda, nos mínimos movimentos ele já começa a mostrar. Só que é sutil, você precisa de mais expertise para conseguir fazer a leitura. Né? Entendi. Por exemplo, hoje eu consigo, em qualquer lugar, fazer as leituras, mas quando eu comecei, eu precisava do cavalo específico. Com esses aqui eu consigo, com outros já não sei. Não. Olha, tem mais mensagens aqui, ó. O Bovério, quanto tempo, Bovério? Que bom te ver por aqui. A Isabel Crislene comenta com a Sandra sobre a Minerva. O Benedito está falando aqui sobre convite com burros, convive com burros também. Não sei se você está perguntando isso para mim ou para você, mas eu adoro moar. Fala assim, Benê, fala pro Benê e semana que vem lá no teu espaço para conhecer os moares trabalhando. Acho que no Brasil foi o início, né? Que eu me lembre, trabalhar com moar no campo, aqui em Franca, foi o primeiro lugar. Eu posso... com moares eu só trabalhei no teu espaço. Eu já tinha trabalhado com cachorro, com vaca, com boi, né? Com outros animais junto com... Agora, com moares foi no teu mesmo. Eu tenho uma percepção da questão da mula, do burro, eu sou apaixonado, né? Adoro quando me xingam, ô burro, eu falo obrigado. Eu acho que eles já têm uma característica, como os cavalos, mas os moares um pouco mais da questão de estar a serviço, né? Eu acho que isso está na memória genética deles, né? Aí tem aqui, deixa eu ver, a Suzy, a conexão e o trabalho começa antes e segue depois, verdade, né? Eu brinco que a conexão, a constelação, a intervenção terapêutica, ela começa no ato do agendamento, né? A pessoa resolveu, agendou, ali já começa um processo, né? E o Benê aqui de novo, ó, o Benê é teu fã, hein? Isa, André... Deixa eu ver aqui. Eu estou perdendo algumas mensagens aqui, gente. Desculpa, né? Assim, mas... quando eu conheci a Minerva, que é o cavalo a égua da Isa, é a égua, eu não queria mais voltar para minha casa. Eu queria ficar lá. Então, assim, é o paraíso dos cavalos lá, meu Deus do céu. Muito legal. Mas aqui, ó, vamos lá, porque já estamos falando em mula e burro, né? Vamos lá. Tem como que você trata a questão da gramática, de uma formação, da relação das constelações? Se existe um padrão, não existe, isso é possível? Como que é isso, Sandra? Deixa eu... Contextualizar. Deixa eu contextualizar quanto tempo a gente tem mesmo? 4 minutos. Eu acho que nós vamos entender um pouquinho a live, né? Mas... Vamos falar em gramática. O que a gente entende por isso, né? Como que a gente lê o movimento dos cavalos? Como que você lê? Como que eu leio? Né? Quando que a gente percebe que
que o cavalo está sendo cavalo e quando que ele está trazendo informação do campo, né? Isso é aí que a gente pode entrar na gramática das constelações com cavalos ou das intervenções, né? Quando que é informação do campo e quando que o cavalo está no seu habitat, no seu movimento natural. Por exemplo, se tem um grupo de pessoas, né, e cavalos, e é a primeira vez que o cavalo tá trabalhando, né, e ele deita. Você fala assim, peraí, o cavalo não deita. Então, isso faz parte da gramática das constelações. É um movimento que é específico, né, do campo. E como que ele deita, né? Aí a gente poderia dizer assim, e como que ele faz esse movimento? Tem cavalo que vai, né? Desmonta. Ele desmonta, ele nem deita, ele se joga no chão, né? Então a gente já faz a leitura, mas espera aí, que informação é essa que ele está trazendo? Quando ele vai de forma abrupta para o chão, aconteceu alguma fatalidade no sistema que alguém foi de forma abrupta? Alguém fez a passagem de forma abrupta? Ou foi, né, por uma doença, uma fatalidade ou um assassinato? O que houve no sistema que para o cavalo mostrar com essa intensidade um movimento que não é da natureza dele, né? Ou ele vai caminhando, baixando devagarinho, ele demora para deitar. Essa daí é outra leitura, né? Geralmente daí vem um quadro assim, nossa, aqui tem um quadro de provavelmente uma doença aqui, né? Uma doença crônica, uma coisa que vai um processo depressivo ou um processo de câncer, algo que vai levando de uma forma lenta, mas que, né? Bom, eu estou controlando o tempo, eu não sei se eu respondo ou se a Eliana, não, mas a Eliana colocou aqui assim, nem me fala, você estava falando dos cavalos deitar, ela teve nós tivemos uma vivência aqui em Franca maravilhosa na intervenção dela, aonde teve uma experiência nesse sentido, né? Olha, eu não sei, 19:59. Dentro da gramática das constelações, o cavalo, ele vem de frente para você ou ele vem por trás, né? Por onde que ele vem? O que ele está trazendo informação? Informação da onde que está vindo, né? Quando ele vem por trás, geralmente está trazendo seus ancestrais, né? Ou é pai e mãe, ou é ancestrais mais antigos, dependendo da onde ele vem. Se ele vem lá de longe para chegar até você, opa, peraí, o que ele está trazendo aqui de informação? Então, da onde ele veio? Da onde ele foi buscar essa informação? Ótimo. E se a gente for falar aqui, daria para falar sobre gramática das constelações por um dia inteiro, né? Então, como que ele mexe a orelha, como que ele mexe, assim, tem muita coisa. O meu WhatsApp aqui, eu não sei o que aconteceu no Facebook, mas tá bombando aqui, eu não consegui entrar na live, como que faz para entrar, enfim, a gente vai disponibilizar isso, depois vai estar eu vou colocar no Facebook, acho que fica um período, e depois eu vou colocar no YouTube também, tá, Sandro? Aí nos seus contatos, se alguém te acessar, vai ficar no Facebook por um período que é automático, e depois eu vou colocar no YouTube, eu te mando também, para de repente você já publicar também. Já podia pôr no YouTube, né? Mais fácil. Nós estamos falando de formação, falando de capacitação, me fala uma coisa, vai ter formação? Como que está isso para você? Tem um monte de pergunta aqui no Facebook, no WhatsApp. Assim, com a atual, né, os movimentos atuais aí que a gente está passando, né, de pandemia, as coisas acabaram tomando outros rumos, né? Eu tinha previsão de começar uma formação no final de março e realmente, quando começou a pandemia, eu fiquei doente, eu não sabia que se eu desmarcava pela pandemia ou porque eu não podia ir dar o curso. Então, ficou em stand-by, né? Mas, assim que as coisas... Eu não digo voltar ao normal, porque isso
Acho que não. Nunca vai voltar ao normal, né? Agora todo mundo fala do novo normal, né? Mas assim que as coisas deram uma trégua, a gente volta com o curso de formação, com os seminários, com os workshops, né? Eu acho que tem um grupo, né, que a gente troca, você, né, tem a Ana Paula também que acredita nessa possibilidade, a Ana Lúcia. A Ana Lúcia, apesar dela às vezes ter achar que não vai conseguir trabalhar com os cavalos, mas a gente já percebe que ela tem. Mas essa crença nossa de que é possível multiplicar esse trabalho, né? Algumas pessoas, né, passam pela formação ou pelos treinamentos e já vão deslanchar. Outros, a gente precisa, às vezes, dar um suporte maior. Quantas vezes vou na casa das pessoas lá, ajudar a montar, organizar e começar, sabe? Muitas vezes fiz isso com os meus colegas, né? Não vou chamar de aluno, vou chamar de colega, de amigo, assim. Eu vou lá, e aí, vamos fazer junto, então, vamos lá. É um estilo um pouco diferente, né? Mas é o meu jeito de poder passar, às vezes, esse suporte a mais para quem precisa. Né? E é importante, né, nós, vou falar nós, porque a gente tem um alinhamento muito legal nisso, né, que entende a responsabilidade que é um trabalho desse, né, a seriedade que é, né, Sandra, a gente multiplicar. Porque, infelizmente, tem algumas iniciativas que não são muito, que não estão tão coerentes, né, vamos falar dessa forma, né. Então, eu acho muito importante essa predisposição tua de estar contribuindo, colaborando, né, somando e trocando. Eu digo que mais do que uma área de trabalho, para mim é olhar para os animais, né, para o cavalo especificamente, e dar um lugar nesse campo das terapias é um processo evolutivo para o homem, né, e para os animais. Não é só a terapia pela nossa sobrevivência, né, no sentido de tratar as nossas questões, as nossas dores, mas quando a gente inclui os animais, a gente abre uma oportunidade de evoluir. E eu entendo nisso que você está trazendo, Sandra, a minha percepção é que isso de atuar como facilitador ou a intervenção sistêmica com cavalos é só um degrau. E vão vir outros degraus, né? Outros degraus aí para a gente. Por isso a importância de a gente contribuir com isso nesse processo, porque se a gente olha para o cavalo 10 anos atrás, nessa integração que você trouxe, aliás, os cavalos, como você disse, eles vieram bem antes da gente. Então, quando eu olho para o futuro, eu falo assim, ainda tem muito chão para andar. Então, é importante a gente evoluir nesse sentido, caminhar para dar esses passos, né? A gente observa, assim, nos lugares que a gente já passou, né, levando esse trabalho, a forma como as pessoas passam a cuidar, a lidar dos cavalos é completamente diferente. Muda o olhar. Olha, tem aqui... Para melhor, né? Infelizmente, dona Sandra a Silvana Lopio está mandando mestra, a Ana Batista está falando... Assim, rapaz, agora que eu me soltei, você vai falar que acabou? Gente, vocês não imaginam, eu conversei com ela semana passada, esses dias, ela, ai meu Deus, Sandra... Tem a Silvânia aqui, ainda quero fazer um curso legal, a Sandra está para lançar, tem aqui
Tem algum local na capital de São Paulo que possa ter contato para a constelação? Não sei se São Paulo, capital, constelação com cavalos, tá? Mas aqui em Franca, eu sou de Franca, acho que eu não falei isso, interior de São A gente não se Paulo. apresentou, né? Eu não me apresentei, né? Você é de Franca, eu sou de Curitiba. Eu sou de Franca, tenho o Espaço Ecos Canastra. Quem puder, meu Instagram é @edkellerevangelista. Vou até colocar aqui que é bem diferente. Evangelista. Eu tenho o site constelaçãocomcavalos.com.br. O seu Instagram como que é, Sandra? Sandra Zavadski. Sandra Zavadski Tudo minúsculo. Tudo minúsculo junto. Né? Isso. Estão falando aqui, ó, a Sandra tá soltinha, meus parabéns. Sandra, foi ótimo, adoro conversar com você. Obrigado aí não só pela participação, ter aceito o meu convite para participar de uma live. Tinha uma expectativa para a gente estar juntos. Obrigado pela troca, pela convivência. A gente se conheceu com pouco tempo e a gente tem uma integração que... É a nossa segunda live, né? A segunda live, né? Então, assim, muito obrigado pela troca, pela sua disponibilidade, sempre de estar aí contribuindo, multiplicando esse trabalho, divulgando esse trabalho, né? De coração mesmo. Foi um grande prazer, né? Muito bom. Eu que agradeço, né? Oi? As portas do espaço aqui estarão sempre abertas para você. Quando você quiser vir aqui para Franca de novo, você sabe disso, já falei. Você sabe que eu sou verdadeiro e transparente, falo isso de coração. Está sempre aberto aí para você. Até semana que vem, né? É verdade. Até amanhã, até agora mesmo. Até amanhã, né? Até semana que vem, até o mês que vem, a gente se fala. Muito bom, né? Gostaria de falar alguma coisa para fechar ou a gente já encerra por aqui? Ó, o pessoal está aqui, obrigado, beijo aos dois, mandando um abraço aí. Olha, a gente pegou um tema muito amplo, né? Então a gente acabou falando um pouquinho, muito pouco né? Então, assim, não sei se a gente conseguiu alcançar o objetivo, mas estou disponível. Se alguém tiver dúvida, quiser perguntar via Facebook, via WhatsApp, né? Depois eu vou ler o que vocês comentaram, porque por enquanto eu não tenho acesso, né? Realmente, se a gente fosse tratar... Agradeço a disponibilidade do tempo de cada um, né, por estar aqui conosco, ouvindo sobre o tema que é eu digo que é a nossa paixão, né? Falar sobre cavalo e sobre terapia com cavalo, então as pessoas me veem soltinha, assim, porque estou falando do assunto que eu gosto. Muito bom. Sandra, um beijão, viu? Um abração para todos e até breve. Até breve, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço.